Zumba, 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 zumba. A discoteca vamos todos morrer. Está aí a bater. Saco! Finalmente acabou janeiro, aquele mês que vocês dizem que dura 10 anos. Por amor de Deus, é que dura mesmo. Ainda não acabou, ainda temos o dia de hoje. E temos tido dias até fixe, Ah, meu mas... Deus, meu Deus. Vamos lá a isso. Zumba! Súbelo! Passei o cachimbo. Estes acordes nos lembram logo a Polinésia, claro. Vamos até à Polinésia, sim. Não vamos já, mas já lá vamos. Neste dia estávamos em 1729. Já estiveste na Polinésia? Não. Tantas férias. Depois vão para a Costa da Caparica. Claro, torrar o dinheiro todo. Vocês. 1729. Morria em Middelburg, aos 69 anos. Curioso número. Só tu é que podes fazer o sotaque, eu só posso fazer a frase. Só, meu querido Mota Amaral. Acho que sim, é verdade. E falamos de quem? O explorador holandês Jacob Roggeveen. Vou dizer o nome dele, mais conhecido em inglês como Jacob Roggeveen. Não são vocês. São eles também. Os teus amiguinhos ingleses. Roggeveen. Querem assim? Pronto, fica melhor. Não, Fica mais Roggeveen. redondo. Jacob ou Jacob, o Jacó da capa. Jacó! Ele nasceu em 1659, também em Middelburg, que é a capital da província holandesa da Zelândia, Zeeland. Tal que dá nome depois à Nova Zelândia. Tal e qual. Aliás, a Austrália chamou-se Nova Holanda também. Estes holandeses, por todo o lugar onde passaram, foi sempre Deixa. a Nova Eles foram Amsterdão, muito a Nova austrais, Zelândia. claro. Agora, isto eu tenho que dar de barato. Middelburg, que significa cidade do meio, isto fica lá na Zelândia, é Lubelho do Mato. Lubelho do Mato. Eu estavas a dizer há pouco, eu vi no teu tom. Tu vais lá e nem percebes o que as pessoas estão a dizer. Sim. Enfim. Mesmo que fales holandês proficientemente. Proficientemente, isto Uau. é verdade. Agora, lá não se previa nada de bom, um homem que nasce em Middelburg, mas por acaso ele não saiu nada mal. Ele estudou Direito, ocupou vários cargos em Batávia. O que é Batávia? É a atual Jakarta, na Indonésia, que era uma colónia holandesa, e assim se chamava Batávia, na ilha de Java. Incrível, não sei a propósito de quê, de cá falar disto, a Indonésia está a preparar Brasília, a mudança da sua capital para a ilha de Bornéu, penso que é aí onde vai ficar. Uau. Construída de raiz, uma cidade gigantesca do nada, no meio do nada. Vai ser incrível ver, e Jakarta ficará só a capital económica, vivem lá milhões de pessoas. Sim. Não sei a propósito Uma de que a capital gente está a conseguir simbólica, trazer sim. aqui. Uau. Não sei a propósito de quê, mas é fascinante esta história. Então Se não é? quiser, vão investigar. E vai ser um dos grandes desafios assistir a isto do nosso tempo. Claro. Eu acho que desde Brasília que não se construía uma cidade de raiz para ser a capital de um país. É sempre fascinante ver como esta capacidade humana de construir sítios fora daqueles que são tradicionalmente E que historicamente estão lá. milhares de anos, Claro. uma parte das vezes. Vamos lá aqui ao nosso morto outra vez. E, portanto, ele estava ao serviço de uma dessas companhias que controlava a Indonésia, não é? Nós sabemos, as companhias das Índias Orientais, essas coisas todas que nós sabemos. Eram companhias que exploravam o comércio com o Oriente, claro. E ele vai ao serviço de uma dessas companhias lançar-se numa expedição para encontrar a Terra Australis, que era um continente no sul. Portanto, Austral significa sul. Austral, sempre que ouvi África Austral. Austral é o sul. É o sul. Significa assim. Achavam que existia ali um continente chamado Terra Australis, que não estava cartografado. Não estava cartografado, não. Uau. Que depois vai mais ou menos preencher ali o sítio da Austrália. Esta parte do mundo, portanto, o mais pacífico, estas coisas cá mais para baixo, são de facto conhecidas nestas viagens um bocadinho mais tardiamente, no século XVIII, por muitos holandeses e outros navegantes também. Ele lá foi seguindo de ilha conhecida em ilha conhecida, no Pacífico Sul, não é? Até que viu uma terra que não conheciam ainda, um chitex gigantesco. Eles pensaram, encontramos um continente inteiro. Só que não. Era uma ilha até muito pequenina, e foi assim que eles, naquele domingo de Páscoa de 1722, o nosso holandês chegou a uma ilha que é considerada o lugar habitado mais remoto do planeta, e por ser domingo de Páscoa, ele chama-lhe precisamente Ilha da Páscoa. E é para lá que vamos viajar, é verdade. Ele viu ali fumo e percebeu, moram aqui pessoas, caraças. E foi mesmo assim, caraças. As pessoas vieram recebê-lo nas suas canoas, fascinadas também, porque há séculos e séculos a guardar para não alguém. tinham visto, aliás, não tinham visto que era um europeu. Há quanto tempo não passaria ali, talvez 1000 anos, se calhar, que não passaria ali outras pessoas para além daquelas que eles conheciam, claro.
eram esta recepção simpática, se quiseres, acolhedora, era comum nestas ilhas do Pacífico, Ok. em que eles tinham vindo a visitar. Portanto, não havia hostilidade, claro. Agora, o que é que eles iam encontrar para além destas pessoas era deixar verdadeiramente a cara à banda. Um sem fim de estátuas gigantes de pedra negra, a mais alta das quais tinha 10 metros de altura, escavadas com os olhos, algumas com coroas até, com os olhos, com a boca. Penso que já todos vimos as estátuas da Claro, Ilha da Páscoa, claro, não é? claro. O que é que deu na cabeça Já é isso que eles não desta sabiam. Não é? gente? E eles pensaram Pensaram eles, não? como é que vieram aqui parar? Coisas de metros a fio, esculpidas daquela rocha negra vulcânica daquelas ilhas, é uma ilha vulcânica, claro, e eles pensaram, não podem ter sido estas pessoas, porque eram pessoas de facto muito simples, numa visão de um homem europeu, desprovidas de tudo, não havia praticamente nada ali, num lugar tão remoto, e eles pensaram, mas que eles depois passaram lá só uns dias, foram-se embora, só que aquelas estátuas foram ficando no imaginário deles e depois do resto da humanidade, até no nosso também até hoje. E a questão, que povo, que civilização é que as construiu? E é desse povo que nós vamos falar. Primeiro, vamos falar um pouco da Ilha da Páscoa, a que os locais chamam Rapa Nui, chamam isso à ilha, ao povo e à língua. Dali, claro. Já vimos isso no Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é o maior e o mais profundo da Terra, do mar, no caso. Há uma posição do planeta em que o Oceano Pacífico é tão grande que quase não vês terra, ou seja, rolando Percebo. o globo. Sim, É incrível, claro. Agora, espalhadas por esse imenso azul, estão cerca de 25 mil ilhas de vários tamanhos, não é? Quase todas vulcânicas, é o caso desta. Aliás, fica no chamado Triângulo da Polinésia. Esta ilha também, ela própria é um triângulo. Eram 3 vulcões que a formam. Portanto, tem assim um vulcão em cada esquina. É pequenina, tem 24 km de comprimento e 12 de largura, não é uma ilha gigante. Isso é o Corvo! É o Corvo. Sim, para teres Claro, um ponto essa de comparação, ideia. sim. Claro. Agora imagina o Corvo com quase Com 1000 aquelas estátuas estatuárias gigantes. todas, É sim. muito impressionante. Agora, é pequena e é sobretudo afastada, e por isso é que nós dizemos que é o lugar remoto, o lugar habitado mais remoto do mundo. Fica a quase 4.000 quilómetros do país mais próximo continental, que é o Chile, na América do Sul. Aliás, hoje esta ilha é uma região especial do Chile. E mesmo a ilha habitada mais próxima, já do lado da Polinésia, fica a 2.000 quilómetros. Portanto, calcula-se que não haja pessoas a viver num sítio mais afastado do resto das outras do que aquele sítio. Agora, claro, os historiadores não têm bem a certeza de quando as primeiras pessoas lá chegaram. Nós sabemos que os polinésios, portanto, toda esta gente de vários povos, se quiseres, diferentes, mas os polinésios saíram da Ásia, do continente asiático, e foram povoando estas ilhas mais ou menos há 5.000 anos, com um domínio espantoso da navegação. Pois, Eles construíam claro. canoas duplas, estás a ver? No fundo são 2 canoas, Sim. juntadas por um deck, aquilo que nós chamamos um catamarã. Em boa Hoje verdade. chamaríamos isso, sim, catamarã, sim. com velas e, na verdade, muito parecidas com aqueles barcos que nós vemos nas regatas e nas corridas. Quase iguais, vou dizer, mas feitos de outros materiais, não é em fibra de vidro, que eles na altura trabalhavam mal a fibra de vidro. Sim. É madeira. Tudo em madeira, claro. Agora, não tinham qualquer espécie de instrumento de navegação, era um conhecimento profundo das estrelas, das correntes do mar e até da rota das aves. Incrível. E todo este conhecimento não era escrito, mas era passado através de histórias, através de canções, de músicas que sobrevivem até hoje, onde se contava, porque isto não é só o norte e o sul, era teres um mapa desenhado na cabeça. Claro. Ou seja, a estrela X está em cima A corrente do mar, da ilha X. a migração dos pássaros. Portanto, eles sabiam muito bem para onde é que iam. Vários não era? pontos de... Vamos descobrir aqui. Sabiam? Incrível. Ei. Estas outras maneiras de navegar o mundo. E, portanto, esta gente conseguiu fazer uma colonização de ilhas, aqui no caso de ilhas, não é? Ou seja, uma povoação, aliás, um povoamento de ilhas único na história, de facto, desta maneira. Criar, tecnicamente, um novo mundo. Sim, um novo mundo. Mesmo, Uau! mesmo. Incrível. Agora, a Ilha da Páscoa, esta em particular, acreditava-se, claro, a história tem vindo a sofrer alterações fascinantes com a evolução da ciência, não é? Desde do ADN até certos tipos de arqueologia, a arqueologia atmosférica, climatérica, para tu saberes que clima estava num determinado período. Portanto, avanças em conhecimento enormemente. Acreditava-se que tinham lá chegado pelo século V da nossa
Era já, portanto há 1500 anos mais ou menos, mas há descobertas mais recentes que indicam que terá sido até muito depois, por volta do ano 1200. Já Portugal existia quando eles lá chegam. E portanto, assim, desta maneira, a ser esta data, teria sido a última chegada dessa viagem humana que começa na saída da África 60 mil anos antes. Podemos considerar que estes Rapa Nui foram as últimas uma pessoas espécie de última estação, não é? a povoar o planeta. É fascinante. Uau. Agora, a lenda local fala da chegada do primeiro rei, nas tais canoas, não é? Levava mais umas quantas pessoas e tudo aquilo que precisavam para se instalar, e que lá está até hoje, mudas de batata doce, tudo o que conseguia caber nas canoas. Cana de açúcar, banana, portanto isto é a base da sua alimentação. Levavam também uma árvore muito fibrosa para aí poderem construir a sua roupa, fazer a sua roupa. Levavam alguns animais, galinhas, uma espécie de vou chamar-lhes ratos, que eram também coisas que comiam, e foram criando ali o seu mundo, levando de outra ilha, criaram ali esse mundo. Absolutamente. E foram estas pessoas, sabemos hoje, que construíram estas misteriosas estátuas. São mais de 1000. Eles lá chamam, o povo Rapa Nui chama Moai, estas estátuas, e têm em média, isto é a média, umas mais altas e outras mais baixas, 4 metros de altura, 1,5 metro de diâmetro e pesam cerca de 12 toneladas. Tem uma particularidade, estão todas viradas de costas para o mar, a proteger a ilha e não contemplando o mar. Em verdade, o significado preciso daquilo ainda nos escapa, não é? A maior parte dos relatos que temos são ou dos europeus que lá passaram pouco tempo, não é? Que lá iam passando, e depois também contam as estátuas, contam não sei o quê, mas não falam muito, talvez por outra falta de interesse do povo, da cultura, da língua, e se deixaram um pouco nas suas viagens. E claro, e portanto há muitas teorias que eles tinham, não é? Houve teorias que vinham dali, vinham de lá. Depois entra aqui o misticismo também, não é? Depois... Claro, porque depois, exatamente, até por outra coisa, outra fonte é o próprio folclore local de quem lá está, que são os descendentes daquelas pessoas e que contam muitas teorias mais fantásticas, se quiseres, para aquelas estátuas. Claro, nenhuma coisa nem outra são fontes completamente fiáveis em termos históricos. Por isso, as certezas são poucas. Para além daquilo que podemos ver, temos as estátuas, não há assim tantas que estejam colocadas no sítio definitivo. Há as pedreiras onde elas eram feitas, onde consegues ver, eu acho que é muito comovente, algumas cabeças descartadas porque o olho não ficou bem feito. O projeto inacabado. Tá. Sim. Uau! E depois, espalhadas por toda a ilha, muitas estátuas que estavam a caminho do sítio para onde elas iam sendo postas. Projeto ainda que também não inconcluído. Claro, sim. Aquela é para pôr ali. É incrível. Agora, nós não sabemos como é que eles as transportavam, só conjeturando, não é? Com madeira, com isto, com aquilo, elas próprias assentes em plataformas de pedra também, tudo isto, pedras vulcânicas, elas lá estão. Agora, é um mistério tão gigante, podemos dizer assim, como as pedras. Até que, a certa altura, não só eles deixaram de fazê-las, como começaram a destruir muitas delas, este povo. Nenhuma delas estava de pé quando lá chegou o nosso morto. Foram levantadas já no nosso tempo, tinham sido tombadas, quase como uma zanga, assim. E pergunta-se o que é que se terá passado. Uma das hipóteses é que é a local, também da história local, zangaram-se com os deuses, e de facto os deuses não andavam muito favoráveis. Com o tempo vão-se formando várias tribos ali dentro que se pegavam à guerra umas com as outras, e portanto há outras teorias também de que os habitantes tinham destruído todas as árvores que havia na ilha para acabar com a vida, quase. Acredita-se talvez para transportar as pedras, para qualquer coisa. É uma teoria que nem todos os cientistas, os historiadores acreditam. A verdade é que aquela civilização chegou ao fim como as conheciam. Sobrou muito pouca gente, que são hoje os antepassados dos habitantes das ilhas de Rapa Nui. Muito pouca gente. Dos 15 mil que havia no tempo em que as estátuas foram feitas, havia depois cerca de 100 pessoas apenas quando lá começaram a passar os primeiros europeus, portanto no tempo do nosso. E imagina, tu chegas a um sítio onde tens 1000 estátuas e tens 100 pessoas a viver numa vida muito simples. Mas que diabo é isto, pensas, não é? Isto é impossível. E depois só reconstruindo esta civilização, claro. Ainda hoje é um mistério também, porque aquela própria chega ao fim. Hoje vivem lá mais ou menos 5.000 pessoas descendentes Rapa Nuis. O mistério continua. Como e porquê construíram estes gigantes de pedra neste que é considerado o lugar mais remoto do planeta?
seja qual for a razão, elas lá estão completamente imperturbáveis, que as coisas de pedra geralmente é assim, não é? É para durar, claro. É verdade. E com esta particularidade tão poética que não olham para o mar, mas guardam a ilha onde vivem ainda hoje as pessoas mais afastadas do resto do mundo e o resto do mundo também mais afastado delas. O Jacob Roggeveen morreu faz hoje 295 anos.